Nossas Bíblias, em Mateus capítulo 22, nós estamos todos tomados, no mundo ocidental, por esse clima do Natal, que é tão gostoso, tão bom esse tempo, esse momento de congraçamento, de reunião das famílias, de trazer à nossa memória tudo que Deus tem feito por nós através do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. Hoje pela manhã nós estudamos aqui Mateus, capítulo 21. É a última viagem de Jesus para Jerusalém. O Senhor Jesus chega em Jerusalém, o grande rei, e Jerusalém é a cidade do grande rei. O Senhor Jesus chega em Jerusalém como o grande rei que é, e entra triunfalmente naquela cidade, não montado num cavalo grande, bonito, vitorioso, mas muito pelo contrário, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, um animal de carga que os grandes conquistadores jamais se assentariam ou entrariam triunfalmente numa cidade montados num jumento. Mas nós dizíamos pela manhã que numa santa ironia Deus zomba daquilo que os homens mais valorizam, que é o poder, o domínio, nas suas diversas formas e nas suas diversas estruturas. E ali o Senhor Jesus, ele é questionado, interpelado por aquelas autoridades religiosas, e pouco a pouco, pela graça de Deus e com muita sabedoria, ele vai pontuando, iluminando, descortinando os entendimentos. E agora nós chegamos aqui em Mateus capítulo 22, no versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Eles apertaram Jesus na relação religião e Estado, e o Senhor Jesus respondeu claramente. Eles apertaram Jesus sobre as realidades espirituais do mundo vindouro, e Jesus responde. Eles não conseguem aprisionar Jesus em nenhuma armadilha. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? É mais uma armadilha, é mais uma tentativa de dar uma rasteira no Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lá em Marcos, numa passagem paralela, Marcos registra essa mesma interpelação, e ali: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o escriba que havia feito a pergunta para Jesus, ao ouvir a resposta de Jesus, ele disse: Mestre, respondeste sabiamente, porque amar a Deus e ao próximo superem muito os sacrifícios e os holocaustos. E Jesus lhe disse:
você não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino dos céus. Senhor, a tua palavra é a verdade. Ela por si só é poderosa para poder falar aos nossos corações. A dificuldade de entendimento é nossa, Senhor. Por isso nós pedimos o auxílio do teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Reconheço as minhas limitações e reconheço também as limitações dos meus irmãos. E por isso nós queremos pedir ao Senhor, tenha misericórdia de nós, fala conosco, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. A primeira coisa que eu gostaria de apontar para nós aqui nesse texto é a pessoalidade de Deus. Deus é um ser pessoal. Deus, ele não é uma mera ideia e muito menos uma construção religiosa idealizada por pessoas muito capazes e competentes. Não. Deus também não é uma força cósmica que comanda todo o universo. Não. Deus é um ser. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa que possui sentimentos. E segundo a palavra de Deus que nos ensina sobre o caráter de Deus, Deus é uma pessoa capaz de amar, capaz de se alegrar, capaz de se entristecer e capaz também de se irar. Então Deus é um ser pessoal. Deus é uma pessoa que possui sentimentos. E quando o Senhor Jesus disse que o grande mandamento é amar ao Senhor teu Deus, o Senhor Jesus não está falando de uma força impessoal. Não está falando de uma energia cósmica, não. O Senhor Jesus está falando que Deus é um ser pessoal. Aquele que porventura fez a boca não é capaz de se expressar? Aquele que fez o ouvido não é capaz de ouvir? Deus nos ouve, Deus fala conosco e Deus ouve as nossas orações. Mas vivendo num mundo caído, que se distanciou de Deus, a nossa própria concepção, os nossos próprios pensamentos a respeito de Deus, na maioria das vezes são muito distorcidos e ainda mais influenciados por uma cultura idolátrica. Muitas vezes nós pensamos em Deus e projetamos em Deus uma concepção idolátrica, como se Deus fosse um ídolo. Quando nós lemos o Salmo 115, o salmista começa a dizer com toda clareza que existe uma diferença enorme entre o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Senhor Criador dos céus e da terra, com os ídolos. Os ídolos são construções, projeções da vaidade e dos pensamentos humanos. O que eu estou querendo dizer é que Deus não é uma construção humana. Que Deus não é uma projeção das nossas carências. Mas Deus é o Pai Celestial. Deus é uma pessoa que tem sentimentos, que ouve, que fala, que se manifesta. Nós vivemos num mundo muito perturbado e conturbado em todos os aspectos que se possa imaginar.
E uma das grandes loucuras do mundo nesse tempo presente é a forma como nós pensamos em Deus e na maneira como nós queremos relacionar com Deus. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite, nos relacionamos com Deus como se Ele fosse um ídolo. O que é o ídolo? O ídolo é uma projeção da nossa própria vontade. Nós pensamos em Deus como alguém pronto para satisfazer as nossas vontades e os desejos do nosso coração. Isso é um ídolo. O Deus verdadeiro que possui pensamentos, e é dito que os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Muita gente relaciona-se com Deus não na sua pessoalidade, não na sua soberania, não na sua capacidade de expressar a sua vontade. Ele é Deus. Eu me lembro, ouvindo um relato certa vez, alguém extremamente religioso, mas passando por um momento muito difícil, foi ao psiquiatra. E ali, conversando com o psiquiatra, bom observador e bom ouvinte, o psiquiatra percebeu que aquela pessoa era uma pessoa extremamente religiosa. E no final da conversa, na despedida, o psiquiatra disse para aquela pessoa: vai com Deus, que Deus te abençoe. E a pessoa saiu dali extremamente feliz. Mal sabia ele que o psiquiatra, ele era um ateu. Ele não cria num Deus real, num Deus pessoal. Mas como ele percebeu que a crença era importante para o paciente, então ele usa a crença e a ideia de Deus como um fator de autoafirmação, mas ele mesmo não cria em Deus. Há muitos que são ateus confessos, há muitos que são ateus até um aperto ou uma circunstância muito difícil, mas há os ateus, filosoficamente falando, que negam a existência de Deus. E há aqueles que admitem a ideia de Deus, mas são incapazes de confiar em Deus. Eles até admitem a existência de Deus. Eles até pensam na possibilidade de uma energia poderosa a partir da qual todas as coisas foram criadas. Mas a forma como eles pensam em Deus e se relacionam com Deus é: se há esse ser criador, ele está a milhares de quilômetros de distância. Ele criou a terra, se afastou e deixa os homens se virarem com o seu destino, com as suas próprias escolhas e com as suas próprias decisões. A admissão da existência de Deus, mas um Deus que não interfere, um Deus que não age. Então, quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, e ouvimos o Senhor Jesus dizendo: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, porque esse Deus, ele é real, esse Deus é um Deus vivo, esse Deus é um Deus pessoal, esse Deus é um Deus que responde às nossas orações. Esse Deus é um Deus capaz de ter um relacionamento conosco. Esse Deus é capaz de sondar os nossos corações, as nossas mentes e de nos responder favoravelmente.
Hoje de manhã, antes de vir para a igreja, muito cedo, eu estava relendo aquele pequeno livro do Hernandes Dias Lopes, Mães Intercessoras. E ele contava ali naquele livro, na verdade, o prefácio do livro é feito pela mãe do pastor Ronaldo Lidório, Dona Eusa Lidório. E ela conta que o filho dela, pastor Ronaldo Lidório, terminou o seminário, casou-se e foi fazer uma pesquisa entre os quechuas no Peru. Ainda hoje, no Peru, há uma comunidade quechua, uma língua própria, costumes próprios, e ele, como missiólogo, foi para aquela região para poder fazer uma pesquisa sobre missiologia. E quando ele estava lá na igreja, cultuando com os irmãos, há muitos anos atrás, ainda no período daquele grupo terrorista chamado Sendero Luminoso, ele estava no culto quando os terroristas invadiram o templo, pegaram-no juntamente com mais 2 jovens, e ele sabia, porque já haviam lhe dito, e era fato, quando os terroristas pegavam, levavam para o mato, eles executavam. E ele, recém-casado, não tinha filhos, mal começara o seu ministério, foi arrastado para o mato, com armas, e ele, naquela angústia de alma, ele orou ao Senhor. E disse: Senhor, meu coração está muito confuso e perturbado. E eu queria pedir ao Senhor que enchesse o meu coração de paz nesse momento. Eu posso até morrer, mas eu gostaria de morrer com o meu coração pacificado. Se o Senhor não encher o meu coração de paz, e eu escapar dessa atribulado, amedrontado e assustado, eu nunca mais vou ser missionário e muito menos pastor. Mas se o Senhor encher o meu coração de paz e de tranquilidade, e se porventura eu escapar, eu continuarei te servindo, e serei um missionário e serei um pastor. Arrastado para o mato, no momento da execução, chega uma caminhonete buzinando ali, vai lá e pega exatamente ele, tira do meio, grita, briga com aqueles terroristas, pega ele, joga dentro da caminhonete e tira ele de fora daquela confusão. E ele escapa da execução e os outros 2 jovens são executados. Quem o tira do meio da confusão é um dos pais de um daqueles terroristas a quem o Ronaldo Lidório havia pregado o Evangelho. E ele escapa, já pregou aqui inúmeras vezes. E a mãe dele, Mães Intercessoras, diz que exatamente naquela noite ela havia perdido o sono. E que nada, absolutamente nada, era capaz de lhe dar paz e fazer com que ela conciliasse o sono. Passou a noite inteira de joelhos, orando e clamando a Deus a favor do seu filho. Não sabia ela nem de longe o que estava acontecendo com ele. Aqui de joelhos, no Brasil, o filho lá na selva peruana, no meio dos quechuas, aprisionado pelo Sendero Luminoso, a um passo da morte. E ela de joelhos, orando, intercedendo e clamando a Deus pelo seu filho. O título do livro é Mães Intercessoras. Numa demonstração clara de que esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que ouve as nossas orações. Ele é um Deus que responde às nossas orações.
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Não existe nenhum outro Deus além do Senhor. O Senhor Deus é o nosso Deus, é o único Deus verdadeiro. A Ele amarás de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um ser pessoal, Ele interage, Ele comunica, Ele se relaciona conosco, Ele se importa com as nossas dores, com as nossas angústias e responde às nossas orações. Senhor, qual é o grande mandamento, se é que há um? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, com a plenitude do seu ser. Com toda a essência do seu ser. Que envolve todo o ser humano. Emoções de todo o teu coração, volição com toda a tua vontade, inteligência, raciocínio com todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse Deus, nosso Deus, Pai Celestial, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Experimente, provai e vede que o Senhor é bom, que Ele é um Deus vivo, um Deus real que responde às nossas orações. E a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, diz que todos aqueles que fazem do Senhor a sua confiança e a sua esperança, jamais, nunca, jamais serão envergonhados. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, firmes, não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, capaz de se relacionar conosco. Apesar da sua grandiosidade extraordinária, apesar do seu poder inconteste, apesar dele ser Deus, não ser ídolo, infinitamente maior do que qualquer um de nós. Esse Deus que levanta reinos e destrói reinos. Esse Deus que comanda os tempos, as estações do ano. Apesar da sua grandiosidade, esse Deus, Ele veio até nós. Ele nos buscou. Quando o Senhor Jesus nasceu, o profeta disse, o nome dele vai ser Emanuel, porque nele e através dele, Deus é conosco. Emanuel, Deus conosco. Olha só, é um Deus vivo, é um Deus pessoal, é um Deus com quem nós podemos nos relacionar. É um Deus que nós podemos buscar. Ainda essa semana li o profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É um Deus que se deixa achar quando nós o buscamos de todo o nosso coração. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É impossível, queridos, alguém dizer que ama a Deus e odeia outro ser humano.
É impossível ter o coração cheio da graça de Deus e, ao mesmo tempo, ter o coração cheio de rancor, cheio de ressentimento, cheio de maus desejos. É impossível. Porque quem conhece a Deus, quem ama a Deus, quem vive num relacionamento de amor com Deus, o seu coração, ele é transformado. A graça de Deus nos aproxima não somente de Deus, mas também nos aproxima do outro, nos aproxima do nosso próximo, nos aproxima do nosso irmão. Eu já falei para vocês que as narrativas bíblicas, elas me encantam. E uma delas é a história do patriarca Jacó. O nome Jacó, já começa pelo nome, quer dizer enganador. Ele é enganador, ele é usurpador, ele é egocêntrico, ele pensa mais nele do que no pai dele, ele pensa mais nele do que no irmão dele, o Esaú. E ele, para subir e para poder chegar onde ele queria chegar, ele pisou na cabeça do irmão dele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém, queridos, pode dizer que ama a Deus e pisa na cabeça dos outros, trai os outros. Vilipendia a honra dos outros, usurpa o direito do outro. Nunca conheceu Deus. Quem não respeita o próximo na sua pessoalidade, na sua individualidade, na sua singularidade, que não respeita o outro na sua dignidade humana, de irmão, fraterno, porque, segundo a Bíblia, todos nós viemos de um casal, todos nós viemos de um mesmo casal, todos nós somos filhos de Adão e Eva. Todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Levaram mais ou menos 20 anos para Deus mostrar para o Jacó que é impossível construir felicidade às custas da desgraça alheia. Ninguém que provoca a desgraça do outro vai construir uma vida feliz. Ninguém que destrói a família do outro, ninguém que destrói a dignidade do outro pode esperar a construção de uma vida feliz. Porque as duas coisas andam juntas. Amor a Deus e amor ao próximo. Ninguém que destrói o outro com uma língua ferina a reputação do outro, a integridade do outro, que lança desconfiança sobre o caráter do outro de uma forma maldosa, de uma forma destrutiva, não precisa esperar que às custas da desgraça alheia ele vai construir uma vida plena e uma vida feliz. Antes de vir para o ministério, já trabalhei no mundo corporativo. Sei o que são as pressões, as demandas e as competições do mundo corporativo. Mas deixa eu lhes falar, lembrem-se da palavra de Deus, o homem não pode receber
coisa alguma se dos céus não lhe for dado. E lembrem-se dessa máxima: ninguém vai construir felicidade pisando na cabeça do outro. Ninguém vai alcançar a paz de Deus, a felicidade de Deus, a alegria de Deus, destruindo a família do outro, roubando a dignidade, a integridade do outro. É por isso que eu amo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, por sua simplicidade e também por sua clareza. Amar a Deus de todo o coração, mas amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos cumprem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. A pessoa que fez essa pergunta para o Senhor Jesus, um escriba, que gastava a sua vida estudando o Pentateuco, a lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, os sábios, os rabinos, haviam colocado, a partir do Pentateuco, a existência de 600 e tantos mandamentos. E esses 623, 624 mandamentos, eles dividiram em 2 vertentes: os mais leves e os mais pesados. Então, quando eles chegam para Jesus e perguntam para Jesus, experimentando: mestre, qual é o grande mandamento da lei? É uma arapuca, é uma armadilha. É mais uma tentativa de colocar o Senhor Jesus numa situação embaraçosa. E se Jesus cai nessa cilada, ele seria acusado de corromper a lei de Deus. Mas ele é Jesus, ele é Deus. Ele tem a sabedoria da plenitude do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, de uma forma certeira, precisa, como revelação de Deus, toda a lei e os profetas fecham nesses 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Nisso é cumprido toda a lei e todos os profetas. Vamos orar? Curva a sua cabeça. E lembre-se, por favor, que não há a possibilidade de ser apaixonado por Deus e odiar o ser humano. Não há essa possibilidade. Também não há a possibilidade de dizer que amamos o ser humano, que zelamos da dignidade humana, que nos importamos com o ser humano sem amar a Deus. É uma falácia. E o mundo está cheio dessa falácia. Dignidade humana, amor ao ser humano, cuidado ao ser humano, mas sem amar a Deus. Esse amor não passa de uma idolatria, de uma falácia e de uma construção hipócrita, porque as 2 coisas precisam andar juntas: amar a Deus e amar o próximo. Quando amamos Deus, nos relacionamos com Deus, Ele entra na nossa vida, Ele muda também o nosso coração em relação ao próximo. Eu quero orar nesse momento. E eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus que você não precisa carregar essa mágoa no seu coração. Você não precisa carregar esse ódio no seu coração. E que você pode se libertar dele a partir do momento que você ama a Deus e pede para Deus: Senhor, liberta o meu coração. Eu quero perdoar. Eu quero ser perdoado. Eu quero viver em paz com o meu próximo. Um milagre de Deus acontece na nossa vida.
Senhor, estamos na semana do Natal. Como foi bom ver as nossas crianças cantarem, trazendo à nossa memória que o Senhor veio até nós através do Senhor Jesus. E são palavras do Senhor Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas,